Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos, nossos amados irmãos e todos os demais que nos acompanham nos estudos das Sagradas Escrituras nas terças-feiras. O nosso assunto do trimestre é ética cristã. É a norma, o caminho melhor que temos para fazermos o que é certo, o que será aprovado, o que é bom, ou que conduz ao bem. E a lição que já estamos é de número 2, com o título Deus, o Bem Supremo. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, no capítulo 20, os versos de 1 até 7, nos dizem: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guarda os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí está o nosso texto, nossa leitura bíblica, dentro deste assunto, Deus, o bem supremo. Assim como esta palavra primeiramente foi dirigida ao povo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, Deus poderia falar para toda a humanidade: eu sou o Senhor teu Deus que te dei vida e te sustento dia a dia. Porque é a realidade, uns conhecendo algo mais, ou tendo algumas experiências especiais com Deus, e outros não, mas todos foram criados por um mesmo Deus, o Ser Supremo, que, na verdade, sustenta todas as coisas, visíveis e invisíveis. O nosso texto áureo está baseado na palavra que Jesus disse, quando lhe foi perguntado sobre o grande mandamento. Assim, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Palavra esta encontrada em Mateus capítulo 22, os versos 37 e 38. O nosso esboço para a nossa lição de hoje, Deus, o Bem Supremo, apresenta 3 subtítulos assim colocados. Primeiro, a singularidade, supremacia e excelência de Deus. Segundo, o dever do homem para com Deus. E terceiro, a exclusividade
de Deus. Na sequência natural, temos em tela do nosso material de classe a expressão inicial da nossa lição. Assim, o texto em tela diz: é impossível conceber qualquer princípio sólido para orientar nosso comportamento sem primeiramente compreender que Deus está no centro de toda a ética. Somente a partir da certeza de que Deus existe e do conhecimento acerca de quem é Ele, é que podemos afirmar a importância da ética, que, conforme já estudamos na lição anterior, é a busca por um padrão de comportamento bom e correto. Assim, vamos estudar nesta lição a necessidade ética mais elementar do ser humano, um compromisso sincero e inegociável com Deus, ou com o Deus vivo, o verdadeiro e supremo bem, pelo qual o homem esteja voluntária e absolutamente disposto a amar as coisas que ele ama e a detestar as que ele detesta. Então, um princípio básico: se ética é comportamento recomendado que conduz à aprovação e a alguma coisa boa ou ao bem, é impossível tratarmos disso sem primeiro reconhecer Deus, o autor de todas as coisas, e que num bem inicial criou a nós. Então, é básico reconhecermos que há um Deus que é o verdadeiro bem supremo, para daí sabermos o que é aprovado ou reprovado, bom ou não bom, justamente pelo padrão que Ele mesmo já tem estabelecido, sendo Ele Criador de todas as coisas e do nosso próprio ser. Assim colocado, vamos ainda continuar no primeiro subtítulo da nossa lição: a singularidade, supremacia e excelência de Deus. Nesse primeiro parágrafo, nós colocamos e tratamos: Deus é único. Aí seguem os textos, ou o que está em tela. A existência de Deus é assunto de outras matérias bíblicas e teológicas. Portanto, basta-nos aqui lembrar que isso, a sua existência, é tomado como fato incontestável desde o primeiro verso das Escrituras Sagradas. Mesmo sem o testemunho da Bíblia, o homem natural é capaz de compreender a necessidade lógica de um ser que tenha criado e que sustenta todas as coisas. Por sua vez, a coerência dessa criação, mesmo prejudicada pela corrupção e o pecado, ainda reflete a mente singular de um único Criador e arquiteto. Deus é único acima de todas as coisas. A unicidade é levada em conta justamente por causa do equilíbrio de todas as coisas criadas. Se houvesse várias entidades diferentes fazendo tudo isso, haveria sempre um complexo de vontades de um e de outro, mas está tudo controlado, tudo dentro dos conformes séculos, milênios, tanto para bem do homem como também para a hora do castigo. Todas as coisas obedecem a uma mesma vontade. Visto isso, por exemplo, quando na terra do Egito, no modelo de uma nação poderosa e única na face da terra, o império dos faraós,
vem Deus e mostra: eu sou Deus. E vai mostrando que Ele é o Deus único, porque todos os demais seres que a humanidade tinha como Deus, Ele vai colocando por terra, fazendo ver que só a sua palavra é obedecida e nada existe ou nada funciona senão pela sua ordem. Assim, os muitos deuses do Egito, todos eles foram contrariados quando Deus diz ser aquele que é, dizendo a Moisés: eu sou o que sou. A palavra aí vem Yahvé, ou Jeová, aquele que é, aquele que será e sempre foi. Ou seja, o Deus único de eternidade a eternidade. Então todos os deuses foram contrariados. Isso, deuses do Egito, porque Deus na verdade não era. E o Deus de Jeová, esse sim é, e determinava, e tudo acontecia, para o sol, para a lua, para a vegetação, para também os animais, para o rio Nilo e etc. E a própria vida, quando por fim ele cobrou dos seres humanos do Egito, que ainda insistia, endurecendo o seu coração, de que a vida é dele. Ele requeria então os primogênitos de todo o Egito. Ele único, absoluto, dono da vida de todas as demais coisas. E nós temos ainda outras palavras nas Escrituras que colocam para nós, para lembrança e para testemunho, como é que Deus é único. Quando nós temos Salmos 19, e isso também em correspondência com muitos outros salmos, quando os versos 1 e 2 dizem: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Podíamos até continuar, quando no verso 3 diz: sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Até aqui. Ou seja, quando se fala Deus, esta palavra traduz um ser supremo. Se é supremo, é único também. Tudo demais está abaixo dessa soberania, dessa excelência, dessa exclusividade. E em Provérbios capítulo 3, lembrando que é Salomão quem escreveu este livro, está colocado nos versos 19 e 20 desse capítulo 3, o que se diz: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência, pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. E aí está. Se não fosse essa uniformidade, pela unicidade daquele que criou todas as coisas, o mundo estava constantemente em perigo e o ser humano entrega a sua sorte. O que pode acontecer? Mas, na verdade, desde os tempos mais antigos, milênios, Deus tem falado o que vai acontecer, de reino em reino, de século em século, e isso continuamente, para entendermos. Ele conhece tudo, estabelece tudo, Ele conduz tudo para ser segundo a sua vontade. E não vivemos por acaso, não existimos por uma sorte, mas por uma determinação, proteção e condução de todas as coisas na nossa vida e ao nosso redor. Sejam coisas pequenas, sejam coisas grandes. Deus é acima de tudo. Continuando nesse primeiro subtítulo, a singularidade, supremacia e excelência de Deus. Num segundo parágrafo nós temos este outro texto, em resumo, que fala sobre Deus é supremo e soberano. Já temos dito algumas coisas sobre isso, mas continuemos.
ao constatar com assombro sua pequenez diante da ordem criada, o primeiro pensamento que deveria ocorrer ao homem sensato é de que o mundo deve ser ainda menor diante daquele que criou todo o universo, dentro do qual o homem é uma diminuta partícula. E se este, dotado de inteligência e vontade, é capaz de dominar e dispor daquilo que ele mesmo não criou, como bem lhe apraz, do mesmo modo, aquele que formou ou o formou, assim deve possuir as mesmas capacidades, mas a um nível absoluto. Em outras palavras, a partir da criação é possível entender que Deus também domina e dispõe dos homens como bem lhe apraz. Aí está todo o universo, está o planeta Terra, os homens se locomovem, se movem, projetam, realizam coisas magníficas, explorando tudo isso que está nas suas mãos e que ele não conhece e que ele não domina totalmente, mas usufrui. Aí temos os rios servindo ao homem de muitas formas, como nas hidroelétricas, na condução dos navios, na formação de ambientes para a produção daquilo que será o seu sustento pelos peixes, a terra na lavoura e na construção de obras magníficas, ou então escavar a terra, tirar os seus tesouros em ferro, cobre ou minerais raros. Tudo isso o homem vai e continua assim por todo lado, e manda naves espaciais para um lado e para outro. Quem é esse? Aquele que daqui a pouco não existirá mais. Então imagine quem deu vida a este ser, que sendo pequeno faz grandes coisas. Quão grande deve ser, o quão supremo deve ser, o quão soberano deve ser este que criou o homem, que acha que pode fazer muita coisa, mas sem lhe querer. Um dia requerido a sua vida, não é quando ele quer, é quando isso acontece. Salomão, nessa disputa, o homem não entra, porque aquele que criou, que deu vida, é o mesmo que também requer no tempo que lhe apraz. Então observem, falando uma linguagem mais simples, até mesmo nós, às vezes pegamos uma formiga, matamos, nos incomodamos com ela porque é tão pequeno, é um pernilongo que te mata. E também tem os animais que nos servem de alimento. Tudo isso a gente domina sobre isso, e não seríamos dominados por aquele que nos criou, sendo que nós não criamos os animais que são o nosso alimento, ou esses que nos incomodam pela sua própria presença, sendo que nos fez mal nenhum às vezes, mas só por temor, por receio, por se incomodar pela presença. Pronto, a gente elimina a sua existência. Quem somos nós então, diante daquele que criou todas as coisas e deu-nos a vida? Então não somos nada, diante desse ser que deve ter poder sobre nós, sendo que nós que não fizemos nada temos poder sobre aquilo que está no nosso controle ou domínio, ou vamos dizer assim, uma situação inferior, de uma forma ou outra, às vezes pelo nosso juízo. Mas lembremos do Salmo 101, quando também o salmista chegou a dizer nos primeiros versos: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome por toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem,
para que o visites. E quando o homem pode ter experiência com este Deus, que maravilha! É conforme aquilo que Jó alcançou. Eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. E quantos puderam conversar com esse Deus tão supremo, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e uma infinidade de homens que as Escrituras colocam, ou seres com algum, digamos assim, poder, autoridade na terra, sem o aspecto religioso, conforme nós vemos em Faraó, em Nabucodonosor, em Dario, em Ciro e tantos outros homens que deixaram aí um testemunho de que tiveram uma experiência com aquele que rege todas as coisas, confessando mesmo alguns deles que reconhecem que o poder que eles tinham não era deles, mas de alguém que lhes deu tudo aquilo. E assim segue outras expressões. Mas Isaías capítulo 40, é bonito também esse texto, porque é o próprio profeta, ou o próprio Deus, falando pelo profeta, em linguagem humana, não em palavras difíceis. Mas o que diz? Verso 12 a 15. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, lhe mostrasse as veredas do juízo, ele ensinasse sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência? Verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Continua, verso 18. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? 21. Porventura não sabes? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não intentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. 23. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como para grana os levará. A quem, pois, me farei semelhantes, para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Então observe que a linguagem do próprio Deus, chamando a atenção da criatura, olhe o que está em redor, criado contigo. Você, um ser pequeno que tem vida, mas olha tudo isso. A quem me farei semelhante? Então, uma expressão clara, fácil de Deus falando de si mesmo ao homem. E a vantagem daqueles que têm essas escrituras é ouvir essas palavras assim tão facilmente, tão aberto.
O que muitos não têm esse privilégio, não tendo a Escritura, não tem um próprio Criador falando com eles. Mas continuando, nós temos o testemunho escrito por decreto, que está em Daniel capítulo 4, que foi o próprio Nabucodonosor que escreveu, quando exaltando a Deus, reconhecendo que Deus é o Senhor absoluto de tudo, até mesmo o Senhor Rei dos reis constituídos. Ele diz no verso 34 e 35 de Daniel capítulo 4: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir no meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre interno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estovar a sua mão e lhe dizer: que fazes? Então Nabucodonosor, um imperador que operava grandemente por toda a face da terra, mandava e desmandava para todo lado. Um dia ele teve uma experiência com Deus e reconheceu: há um Deus maior, há um ser supremo, acima de tudo que se possa imaginar e ver ou conhecer, e que ele me deu poder. E se eu tinha poder para tanta coisa, quanto mais ele que criou tudo. Assim deixou Nabucodonosor escrito: temos outros homens mais que deram o seu testemunho nos tempos da sua existência, conforme já dissemos anteriormente. Mas continuando, indo para um parágrafo terceiro, nesse subtítulo: a singularidade, supremacia e excelência de Deus. Agora, nesse parágrafo terceiro, Deus é o sumo bem. Aí podemos estar vendo o texto que está em tela. A ética dos homens fracassa em estabelecer a sua própria importância pelo simples fato de que não possui um referencial absoluto do bem. Nenhum padrão de conduta pode permanecer inquestionável ou imutável a partir de uma definição de bem que não seja absoluta. E por isso tais éticas inevitavelmente levam ao relativismo, etc. Mas Deus é o fundamento da ética cristã, porque Ele criou todas as coisas, inclusive o ser humano, segundo a sua vontade e propósito. Mais uma vez aqui entra o argumento das proporções. Se o homem é capaz de investigar o que seria o mais ideal, adequado, conveniente e perfeito, enfim, o que seria esse bem, o qual atingindo-o se sentiria plenamente aprovado, porque aquele que lhe deu tal senso é o próprio e sumo bem realizado na sua plenitude. Então observe, para ver uma situação para dizer que é certa ou errada, tem que ter um padrão absoluto, imutável. Aí sim. Agora o homem, o que ele vai dizer que é se não tem um padrão? Se não tomar o padrão de Deus, do Criador, do que tem uma razão, um propósito em criar tudo, é falha a sua ética. Está fadado a cada época mudar, conforme o homem que estiver tendo alguma autoridade para dizer permanece, não permanece, muda, não muda. Precisamos estar atentos a isso, para nós termos medidas. Tem que ter um padrão de medida. Aí, na definição antiga,
Naquele tempo tinha que ter um padrão armazenado numa cidade, nas condições de luz, condições de temperatura, isso, aquilo outro, que era o padrão de 1 quilo, ou o padrão de 1 metro, o padrão disso, aquilo outro. Então, agora temos algo absoluto. E daí eu posso ter 1,5 metro, 10 mil metros, 10 mil metros, 30, e etc. Porque eu tenho um padrão. Agora, o que é certo e errado se o homem não tem um padrão? A não ser que adote o padrão universal, aquele que criou todas as coisas e que colocou leis em todo o universo e que nada transgride essas leis, porque é lei calculada na matemática, na física e comprovado pela química e etc, todas as ciências. Então, observe, Deus é o sumo bem. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Se assim tomarmos a nossa ética padronizada no que é o padrão, de certo ou errado, de aprovado ou reprovado, aí temos algo consistente. Fora disso, um diz, outro diz, mudou alguma coisa, já estão dizendo diferente. E nós estamos vivendo esse tempo, e tudo está, ninguém sabe quem é o certo. Fala-se, e onde é que está o correto, o verdadeiro? Ninguém sabe. Mas Deus é o absoluto. E assim nós temos em Lucas capítulo 18, uma expressão também de Jesus, ocasionada naturalmente pelas conversas, pelas perguntas que faziam a ele. Capítulo 18, o verso 19. Quando nós temos alguém dizendo a Jesus assim, estarei lendo primeiro o verso 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Porque quanto a Jesus, que de fato era o Filho de Deus unigênito, e que por Deus era aprovado, bem aprovado, os homens ousavam analisá-lo e julgá-lo, e dizendo, ele mente, ele engana o povo, e coisa mais. Mas Jesus agora sai fora dessa ideia. Quando o chama de bom, diz: quem é bom, senão Deus? Aí falta para nós, se só Deus é absoluto, Ele é o padrão do bem, do que deve ser feito para ser aprovado. É a ética perfeita, imutável, invariável, e serve de padrão para sempre. No Salmo 103, nós temos outra vez os salmistas colocando palavras importantes que nos mostram sobre este assunto. Quando Salmo 103, que muitos até conhecem de cor, mas vamos considerar esse Deus que é bom, que é o bem, então que pode ser colocado como modelo ou padrão de forma absoluta para seguirmos. Verso 1 até o verso 6. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E se alguém tem algum tempo de vida, experiência, e se observou bem tudo o que pôde ouvir e contemplar, ele vai ter experiência. Há um Deus que julga corretamente. Pode parecer demorado, como diz Salomão, mas ele age no tempo perfeito, segundo a sua sabedoria e também decisão própria, porque ele é o Senhor.
Então observe todas essas coisas. Deus é bom, Ele é o padrão correto. Assim, continuando nesse estudo de ética cristã, nessa lição 2, Deus o bem supremo, o segundo subtítulo nosso é o dever do homem para com Deus. E nesse primeiro parágrafo, Deus criou o homem para que este o buscasse. Assim o texto em tela diz: criado não por necessidade, mas como expressão da vontade livre e soberana do Todo-Poderoso, o homem não encontra razão de ser e viver, exceto no próprio Deus, que lhe dá tanto a existência como a subsistência, fazendo-o com muita generosidade. Mas, quando quer, Ele pede para si de volta o que nos deu, e ninguém pode contestá-lo. A primeira lição sobre o nosso dever para com Deus é de que nós precisamos e dependemos dele, e não ele de nós. Segundo, que ele se interessa pelo nosso bem, do que dá testemunho às benesses pelas quais enche de alegria o coração dos homens. Logo é voltando-se para o Criador, fazendo de Deus a busca suprema, prioritária da sua vida, que o homem alcançará o senso de realização do seu dever ético. Ou seja, Deus criou porque quis, tem um propósito, não precisa de nós, absolutamente não, mas nos cerca de tanta benesses, tantos bens. Observe quanta variedade de alimentos que nós temos, e daquilo que a terra produz, o quanto podemos modificar para ter outras variedades que satisfazem o nosso ser. Nosso paladar se alegra e se satisfaz com admiração de quanta coisa boa. E a vida em si, o quanto é bom desfrutar dessa vida. Estamos falando de desfrutar não pelo prazer de qualquer forma, mas sim o desfrutar daquilo que traz alegria, bem-estar para nós, em tanta coisa: o andar, o caminhar folgadamente, o voar, se pudermos, com um aparelho ou outra situação, o nadar e deitar, dormir e apreciar isso e tantas coisas. O mundo está cheio de coisas boas e bonitas. É Deus nos cercando de bem, é Deus nos cercando, Ele dando a nós o que Ele quer dar. Mas observando, Ele nos serve destas coisas, mas não precisa de nada de nós, coisa alguma. O que poderíamos apresentar a Deus e que Deus pudesse se admirar? Nada, porque as suas mãos fizeram tudo, inclusive nós mesmos. E o que poderíamos fazer? O que poderíamos entregar a Ele, que primeiramente nos seja de origem nele mesmo? Então o homem precisa entender: Deus não precisa de nós, nós que precisamos dele. E se nós então procurarmos saber o que Ele quer e andar na sua vontade, aí está a paz no nosso coração, na nossa consciência, e nos dá até mesmo por promessas do próprio Deus sucesso na nossa vida e longos dias de existência. Porque Salomão fala grandiosamente sobre isso. E já temos a primeira ordem, primeira lei, ou uma das primeiras leis, para não falhar em alguma coisa que esqueçamos, quando ele diz: do pó vieste e ao pó has de tornar. E Salomão completa: então goza a vida enquanto pode, porque esta é a vontade de Deus e o bem que Ele coloca à nossa disposição. Vai comer, vai beber, vai alegrar-se com a mulher da tua mocidade, ou seja, está aí um período curto de vida. A nossa existência é de 70 anos, o que passa disso é enfado, canseira,
Mas seja sábio. Salomão diz: aproveita a vida enquanto pode, naquilo naturalmente que é lícito e que não contraria a ética real, verdadeira, com base no absoluto, que é Deus tem um propósito conosco, e se nos cercou de tantos bem, vamos aproveitar aquilo que é dado. Por isso que desde o jardim do Éden nós vemos Deus cria o homem e faz para ele um jardim do Éden com todas as excelências imagináveis e já existentes que nós conhecemos, e diz para ele: aproveita de tudo, goza disso tudo. E como lição, disciplina e ensino, só restringiu um fruto, o fruto da chamada árvore da ciência do bem e do mal, que nem é árvore do bem e do mal nada, é a lição que o homem tinha que aprender, colocasse Deus à frente como o bem e como aquele que deveria ser sempre cercado de ações de graças e louvores pela excelência e plenitude de bens que ele colocou para o homem viver. Mas aí o homem saiu daquilo que Deus colocou, falha e prejuízo para ele mesmo, porque Deus não precisa de nós. Se fizermos o certo, nós aproveitamos, e Deus não é aumentado nisso. Se nós não fizermos o que é certo, nós somos prejudicados, e Deus não é diminuído nisso. Ele continua excelso, soberano, inatingível. E nós é que, andando naquela ética que ele colocou, temos aí sim felicidade no nosso viver. Aí temos palavras como em Atos capítulo 17. Lá em Atenas, temos Paulo conversando, falando, discursando aos atenienses e colocando palavras práticas como essas. Verso 24 do capítulo 17: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face de toda a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos geração sua, ou somos também sua geração. Verso 29: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Aí vemos a loucura dos homens fazer uma estátua, fazer uma figura, seja de ouro, ou esculpida na madeira ou na pedra, ou qualquer outro artifício, e se inclinar diante daquilo, dizendo que é o seu bem, o seu benfeitor, ou o seu ajudador, ou o seu Deus. Que absurdo! Ele fez. Então, se ele fez, o criado, o esculpido, é menor em valor e tudo do que aquele que o fez. Nós podemos falar, ver, sim, e ouvir e tantas coisas, mas aquilo que nós fabricamos pode fazer alguma coisa? Nada. Então é uma loucura a idolatria ou a representação das coisas espirituais ou celestiais ou divinas por aquilo que é inanimado, fruto da obra da nossa imaginação
e nossas mãos. Então, aí Deus se apresenta e mostra a loucura dos homens. E o que sempre ele, através de Israel, mostrou. Andando fora do conceito do Deus Criador, o Deus que formou a nação de Israel, era só desastre. Mas voltando umas páginas em Atos capítulo, agora 14, verso 15 a 17, nós temos uma situação interessante. Paulo, pela autoridade que Jesus lhe deu, determina que um doente seja curado. E pronto, o homem é curado diante de todo o povo ali na Ásia. E os homens olham aquilo, que poder é esse de determinar a cura para alguém assim tão ferido? Mas aí atribuem a divindade e vão clamar, dizendo que os deuses desceram a nós, fazendo menção de Paulo e Barnabé, e querem adorá-lo, ou adorar eles como deuses. E é quando então Paulo e Barnabé se jogam no meio da multidão e vão dizer: varões, verso 15, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ou coisas passageiras ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Aí está o testemunho de Paulo para um povo que achava que tudo que existe é Deus, os planetas, Sol, Lua e etc. E querem assim adorar a Paulo e Barnabé como sendo deuses que desceram do universo até eles. E Paulo tem que lutar contra isso, que nada disso. Mas há um Deus verdadeiro que visita o homem como visitou naquela oportunidade, mostrando que Paulo e Barnabé eram os seus mensageiros. Paulo e Barnabé, seus mensageiros, e lhes ensinando uma forma correta de entender tudo que os cercava. E temos ainda mais uma vez o salmista, agora no Salmo 107, que deixou registrado para nós a palavra 107, que diz, verso 23 até 30, quando se diz: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso e eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem ao abismo, aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhe toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Aí o salmista toma exemplo daqueles que estão em mar. Meu Deus, não tem segurança nenhuma, ainda mais quando vem uma tempestade, o mar se revolta pelo sopro do vento, pronto, já ficam todos sem equilíbrio, e o barco entregue à sua sorte, subindo nas ondas e descendo com perigo de a descida ser o naufrágio, e aquele vai e vem e etc, sem poder contra as ondas,
eles se desesperam e começam a clamar ao ser que pode comandar o mar. E clamando, vem a resposta. E as ondas aquietam, com o vento já acalmando-se e suavizando o seu sopro, e eles então se alegram. É Deus mostrando o seu poder, ou eles tendo percepção de que não são nada, frágeis demais naquilo que eles constroem, o seu navio, que na hora da onda assim se elevando, pronto, já sentem que não tem nada, não tem poder nenhum, não tem controle sobre a sua própria vida. Aí vem o testemunho de Jonas e dos marinheiros do barco em que Jonas estava. Quando vem que acontecendo a vontade de Deus, o clamor a Deus, ou em algo que Deus foi obedecido, pronto, imediatamente o vento para de soprar, as ondas aquietam-se e todos eles vêm e adoram ao Deus de Jonas, que tem poder sobre o vento, sobre as ondas do mar e etc. É assim. Esse é o homem frágil, mas quando ele clama a Deus, Deus se mostra presente. Ou seja, o homem necessitado sempre de Deus. E há pessoas que trabalham em situações que é continuamente colocados à prova e continuamente estão com o coração temeroso, e só tem uma coisa: clamar a alguém que pode. E a palavra é Deus, 4 letrinhas simples, universais. Aquele que é supremo, superior a tudo e que pode socorrer, porque não vemos outro que possa isso fazer. Assim, continuando o dever do homem para com Deus, nesse segundo parágrafo, considerando Deus criou o homem, logo é o único Senhor da sua vida. Aquele que foi criado, o objeto que foi construído, pertence àquele que o construiu. Mais notório que tudo é isso. Assim, Deus é o único dono, Senhor absoluto do ser humano, porque foi Ele que fez a cada um de nós, ou a todos nós. Muito bem, o texto em tela diz: a implicação óbvia do que foi dito acima é que o homem deve buscar a Deus não apenas por crer na sua existência, mas por saber que Ele, Deus, possui plenos direitos sobre a sua vida. Portanto, Ele é o Senhor exclusivo de todos. A fim de evidenciar esse importante aspecto do nosso dever para com Ele, o Senhor tem manifestado de formas diferentes o seu poder salvífico e redentor, pelo qual tem quebrado os laços de que, de alguma forma, nos mantinham subjugados ao controle de falsos senhores e de modo patente reafirmado seu direito sobre nós, como único e legítimo Senhor. Devemos a Deus completa atenção e dedicação, tanto nutrindo afeição e desejo por conhecer a sua vontade, como também nos esforçando por obedecê-la de coração, abrindo mão de tudo que possa representar uma barreira para a nossa obediência total e sincera. Observe que Deus se apresenta ao povo de Israel como aquele que os tirou do cativeiro, de debaixo da mão opressora dos egípcios. É uma visão, um testemunho para Israel. Agora, cada um de nós e os povos também pode ser libertados de alguma coisa que os prende, se eles, como disse Paulo aos atenienses, como que tateando pudesse chegar a Deus ou conhecê-lo um pouco, mais e mais, prolongadamente ou em sequência. E assim que muitos povos opressores já passaram, ninguém opressor ficou para sempre, termina logo, porque a opressão traz o clamor dos oprimidos,
E há um Deus que os criou, e sobre eles tem uma vontade, e não a vontade de outro par criado como eles. Assim, lembre-se de povos que oprimiram terrivelmente na Ásia ou na América Central, como os povos indígenas que sacrificavam terrivelmente, sem conta, os seres humanos a título de ofertar alguma divindade que eles esculpiram, que eles imaginaram, mas acabou, não existem mais. Assim passam todas essas coisas e o oprimido sente-se aliviado, livre e agradece a providência do invisível para com a vida deles. Assim sempre existiu, em todo o tempo. O testemunho das histórias é que sempre o que fazia o mal, que oprimia, de repente desaparece, sem dar mais notícias. E é quando então o povo oprimido se alegra com a paz que sobrevém. Aí vão dizer: há um juiz, há sim uma justiça que no seu tempo é realizada ou se faz ver sobre a face da terra. E assim observem, conforme já dissemos em Êxodo capítulo 20, o verso 2: eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, debaixo da mão dos seus opressores. Deuteronômio é outra expressão também que Moisés deixou escrito para nós, no capítulo 6, quando podemos estar lendo os versos 4 a 6, que dizem: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Gratidão pela vida, pela libertação, pelo bem que eles desfrutavam. Em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo já fala aos coríntios palavras tais quais estas, de instrução para eles, verso 19 em diante: ou não sabeis, disse Paulo aos coríntios, que o nosso corpo é templo do seu Espírito Santo, que habita em vós ou em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. No modelo como em Adão, que Deus fez do pó da terra, coisas insignificantes sem valor, mas que passa a ter vida e toda essa extensão de capacidades, simplesmente porque soprou em suas narinas, ou seja, fez estar dentro daquele montinho de terra algo que é dele, a vida. Então, se a vida que está em nós é de Deus, nós pertencemos a Ele, no nosso corpo, e tudo mais que esse corpo pode pensar, perceber, querer, realizar e etc. Pertencemos a Deus, porque Ele é o nosso combustível de vida, vamos dizer assim. É a existência dele em nós. Então, que temos nós de nós mesmos? Nada. Por isso a expressão de o próprio Abraão, chamado amigo de Deus, quando disse: não passo de pó. Em outros lugares, como até mesmo Salomão diz: que é o homem, senão pó. Mas Deus, sim, usou o nada para mostrar a nós de que a excelência em nós, ou qualquer coisa de valor, é Ele mesmo nos concedendo vida. E continuamos agora com o testemunho não só de Paulo, agora dos seres angelicais, quando João, na visão de Apocalipse, vê a glória de Deus, vê o trono de Deus, e clama, e vê que clamavam todos no céu:
Verso 11, no capítulo 4 de Apocalipse. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aí, qual é a vontade dele? Ao nos criar, precisamos entender, porque tem outra expressão que diz: como dois andarão se não tiverem de acordo. Como que Deus vai manter em nós a vida, que é algo dele, se não entrarmos em acordo com ele? Pelo que já está definido: o tempo que eu dou é esse, tu és pó e ao pó tornarás. Nesse intervalo, vamos aprender que nem Enoque, que nem Elias, andar com Deus, pelo que então será tirado aqui para uma existência diferente e continuada nos céus. Mas fora disso, não se encaixou no projeto de Deus, não encontrou a Deus, não preocupou-se de perguntar por ele ou a ele qual é a vontade dele, porque aquele que fez a boca fala, aquele que fez o ouvido ouve, aquele que fez a visão nos deu também vê. Então vamos nos dirigir a ele. Aí sim teremos um padrão inicial da existência de Deus, com um testemunho particular nosso com ele. E segue as demais coisas que ele pode orientar a nós. Continuando em todas essas palavras, nesse subtítulo ainda 2, o dever do homem para com Deus. No parágrafo 3º, Deus criou o homem que lhe deve honra e reverência, algo que acabamos de falar em Apocalipse 4, verso 11. Mas continuemos. Simplesmente por nos devotarmos a ele, nos submetemos ao seu senhorio, Deus já é honrado em nossas vidas. Repito, considero simplesmente, por nos submetermos a Deus e procurarmos a sua vontade, ele já está sendo honrado em nós. Continua: mas ele nos proveu de outros meios de expressar a sua grandeza em nossas vidas, assim como se vê nos seres celestiais, que o reverenciam incessantemente no seu viver. À semelhança de nossos conservos celestiais, devemos ter Deus como aquele que nutre nossas afeições, nossos pensamentos, nossas expressões, tanto espontâneas como refletidas, em todas as circunstâncias de nossas vidas. Reconhecer quem Ele é, proclamar as suas obras, ou seja, adorá-lo, constitui dever de todo homem, tanto quanto obedecer aos seus mandamentos. Vamos considerar esta visão de João em Apocalipse. Deus mostra para todos nós algo que precisamos entender. Os seres angelicais, tidos com um grande poder e excelência, nos lugares de uma dimensão que nós nem entendemos perfeitamente, mas João, a ele foi dado ver para escrever para nós. Ele fala que os anjos continuamente estão em admiração e surpresa admirável, continuadamente, na excelência daquele que criou todas as coisas, e continuamente, já tendo vida por milênios no céu, continuam ainda admirados e agradecidos pela excelência que desfrutam no viver com Ele nos lugares celestiais. Vamos aprender isso e entender o que temos de bem na terra para agradecermos, e o agradecimento pelo bem já é honrar a Deus, é algo que é do nosso dever, pelo que estamos já num concórdia, numa harmonia, numa sintonia boa com aquele que é o dono da nossa existência. Então os anjos não se cansam de manifestar admiração por Deus, e nós, por que não? Não nos surpreendemos com aquilo que existe na terra, no nível nosso? Estamos tão cegos assim que não percebemos? Mas consideremos mais textos bíblicos,
Como outra vez, Salmo, o Salmo sempre tem algo, um testemunho, uma palavra, uma experiência de alguém ali publicada para nós. 148, verso 1 ao verso 5. Louvai o Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Ou seja, até aquilo que inanimado, de alguma forma, glorifica a Deus, pela obediência da posição, da velocidade com que se locomove, a direção que toma, tudo está enquadrado numa harmonia dinâmica, universal. Aí estão glorificando a Deus, porque mostram em si mesmo a obra de Deus no equilíbrio de todas as coisas. Já em Apocalipse, outra vez, João vendo a excelência da morada de Deus com aqueles que lá já estão, os seres angelicais, e para onde Deus quer que nós também venhamos a estar, se a nossa ética de vida aqui corresponder com aquilo que é próprio da sua natureza e personalidade. Capítulo 5, verso 11 a 14, que diz para nós: E olhei, João olhou, e ouvi, João ouviu, a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, poder, para todo sempre. E o verso 14, e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Continuamente, toda a existência naquilo que é visível e invisível está se admirando e louvando a Deus. O quão grande é este Deus? Quão grande é? E a proposta desse grande Deus é nos levar para lá, se a nossa ética de vida corresponder com a sua vontade. Continuando, chegamos por fim ao terceiro subtítulo, a exclusividade de Deus. E nesse parágrafo único que aí temos, o assunto é dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. O senhorio exclusivo, texto em tela. O senhorio exclusivo de Deus sobre nossas vidas é claramente definido nas Escrituras, em todos os aspectos pertinentes ao direito divino. Há, contudo, aspectos em que não podemos encontrar uma definição bíblica clara, seja por tratar-se de área indiferente, ou que o próprio Deus, em razão da presente ordem de coisas, afetada pelo pecado e pela corrupção, deixou que os homens tomassem suas próprias decisões. E há também campos da ética cristã, onde é possível encontrarmos exortações no sentido de nos sujeitarmos à ordenação humana. Não há, porém, como se equivocar aqui. Os direitos de Deus são inquestionáveis e inalienáveis, e ninguém pode requerê-los de nós, seja indivíduos cegados pelas suas próprias paixões, seja as instituições corrompidas pelo espírito deste mundo. Devemos estar prontos
a preservar a todo custo nossa fidelidade exclusiva ao único Senhor verdadeiro. Ou seja, em tudo que existe, primeiro, nosso dever com Deus. E se existem outras situações, se existem outras autoridades constituídas sobre nós, e se são constituídas sobre nós é pelo aquele que pode constituir, entretanto, nosso dever sempre primário é a Deus. Sim, primeiro a Deus, o que é de Deus. Aí que está a falha hoje das nossas instituições diversas e até religiosas. Não levam em conta o Criador e a sua vontade, e estabelecem normas que eles colocam. Instituições religiosas dando honra à vontade de homens ou ideologias apresentadas e que falam alto e que proclamam direitos e razões entre os homens e esquecem da prioridade das coisas de Deus. Deus mandou, pronto, colocou a ordem, está colocada. Muito mais do que os medos e persas, o que Deus colocou não é tirado mais. E Jesus disse: passa céu e terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Nem um tio, nem um jota cairão por terra. Então, é para todos, na verdade, estarem submissos àquilo que Deus já colocou. Mas hoje, tudo mudando e muitos concordando, até instituições religiosas com a mudança que os homens colocam, esquecendo que a obediência primeiro é a Deus. Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, mas primeiro dá a Deus o que é de Deus. E aí temos as colocações de Mateus capítulo 22, expressão de Jesus, aqui em Mateus, no capítulo 22. O verso 17 a 21, quando podemos ler esse texto. 17: diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Os judeus, inquirindo Jesus, se por razão de vontade de saber a verdade ou se para prová-lo, a pergunta é essa: é lícito dar a César o tributo, sendo que eles, judeus, na sua vaidade e orgulho, diziam ser povo de Deus, superior a todos os povos, os gentios, diziam eles. E Jesus então, verso 18, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? 19: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? E disseram-lhe eles: de César. Então ele, Jesus, lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas Mateus capítulo 6, no verso 33, noutra ocasião, no Sermão do Monte, Jesus já tinha ensinado: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Repito: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Melhorando: dai primeiro a Deus o que é de Deus, o superior, a autoridade maior, e depois ao que é de César. Já em Atos capítulo 4, nós vemos Pedro e João sendo ameaçados e mesmo chicoteados com a proibição de não falar no nome de Jesus na cidade de Jerusalém. Eles não tiveram isso como proibição, mas disseram face a face junto às autoridades que isso determinavam. Respondendo, porém, Pedro e João, diz o verso 19, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus.
E continua ainda, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque também foi determinação. Pregai o meu evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E assim estamos encerrando a nossa lição. E o texto em tela nos diz: Deus deve estar no coração de qualquer investigação ética. Se desejamos encontrar respostas satisfatórias para as demandas de nossa consciência, Ele é o bem supremo e, portanto, o fim último a que a ética se propõe, e enquanto Ele for o único e exclusivo Senhor de nossas vidas, certamente não erraremos o caminho, mas todos os nossos passos nos levarão para mais perto do propósito ideal e perfeito para o qual Ele nos criou. Portanto, ética cristã, queremos ética cristã, queremos saber o caminho certo, a atuação aprovada que conduz ao bem, ao que é bom? Sim, primeiro Deus, reconhecendo como o bem supremo, o padrão de bem e todas as demais coisas que já temos considerado. E assim, concluindo a nossa lição, lembremos do nosso esboço, nos subtítulos: a singularidade, supremacia e excelência de Deus, o dever do homem para com Deus, e o terceiro, a exclusividade de Deus. Lição número 2: Deus é o bem supremo e padrão do que é correto e bom. E o nosso textual dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus capítulo 22, versos 37 e 38. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs.
a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.